Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com você, comigo, com todos nós neste dia. Hoje, o tema da nossa devocional é a palavra está perto de você. E para isso, nós vamos analisar em dois textos bíblicos aonde e por quem foram ditas estas palavras. E como são dois textos, eu os coloquei hoje em paralelo, um ao lado do outro, em que quem disse essas palavras, a palavra está perto de você, foi o profeta Moisés no Antigo Testamento e o apóstolo Paulo, utilizando-se desta palavra de Moisés para comunicar que a palavra está perto de todos nós. Então, vamos ler os textos aqui para ampliar, caso você vá assistir pelo seu celular. Então, é necessário estar com a tela toda maximizada. Vamos ler então. Em Deuteronômio 30, versos 11 a 14. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para consegui-lo e vir e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para consegui-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está na sua boca, em seu coração, por isso poderão obedecer-lhes. Brincava eu ontem na igreja, na IBJ, quando fazia o devocional lá, de que eu tenho um trava-línguas, então me perdoe. Então fica aqui registrado publicamente que eu tenho dificuldades e muitas vezes tropeçando na letra, em falar. Bem, esse texto que nós lemos em Deuteronômio, qual era o seu contexto? Moisés, reunindo toda a congregação de Israel perante dois montes, Gerizim e Ebal, em que ele dividiu a tribo de Israel, colocando metade da tribo sobre o monte Gerizim e a outra metade sobre o monte Ebal, e sobre o monte Gerizim ele proclamou da parte de Deus as bênçãos para aqueles que obedeceriam à palavra de Deus. E para aqueles que estavam reunidos no Monte Ebal, ele proclamou as maldições que acarretariam sobre a vida de todo aquele que viria desobedecer a Deus, e mesmo para a nação como um todo. E com isso, Moisés disse ao povo: olha, de tudo que vocês ouviram, que foi o que ele discorreu em todo o capítulo 27 e 28 de Deuteronômio. De tudo que vocês ouviram, eu estou propondo para vocês a vida e a morte. A vida para aqueles que decidem obedecer a Deus e a morte para aqueles que vierem a desobedecer. Não pense que porque imediatamente após uma desobediência acarretaria a morte. Não, Moisés ele foi muito mais amplo no sentido de morte e vida, e o que isso se reflete até mesmo no Novo Testamento, de que obedecer a Deus, viver em obediência e em devoção a Deus, envolve uma vida com Deus. E morte, ela é mais do que a morte física. A morte física, do ponto de vista de Deus da eternidade, ela é um mero detalhe. A morte, ela tem algo mais
amplo, no sentido de que morte uma morte espiritual é estar separado de Deus. Então, Moisés, no seu discurso, disse: o que eu tenho a vos dizer, é como na primeira parte do texto, o que hoje lhes estou ordenando não é difícil de fazer. O que ele vem a dizer? Que é possível andar com Deus em obediência e em devoção. Pois bem, quando, agora passando do ponto de vista da pregação e da mensagem do apóstolo Paulo, Paulo vem a dizer que, vamos ler o texto, acerca do que Moisés estava dizendo. Em Romanos 10, versos 5 a 9, Paulo vem a dizer: Moisés descreve dessa forma a justiça que vem pela lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. O apóstolo Paulo, quando ele vai fazer uma explicação para os cristãos, primeiramente os seus ouvintes em Roma, né, os nossos irmãos do passado que habitaram em Roma, ele vai explicar acerca do que acontecia sobre aquele que tinha a sua vida em obediência à lei de Moisés, ou acerca da justiça pela fé. Justiça pela lei, conforme dada por Moisés, e a justiça pela fé. Sabemos que, por conta da nossa natureza pecaminosa, porque pecadores que somos, é impossível, pelas nossas obras, pelos nossos atos de justiça, obter salvação da parte de Deus, obter um favor de Deus, por conta, tendo como parâmetro os nossos atos, as nossas justiças, a nossa tentativa de obedecer a Deus. E como Tiago já descreve na sua carta, ele fala: olha, aquele que tropeçar em um só ponto da lei, ele é transgressor de toda ela. Então o apóstolo Paulo, nesse discurso, ele vai dizer: olha, enquanto que a palavra ela tinha sido proclamada no passado para ser obedecida, ninguém tinha condições de obedecê-la. Então, porque a palavra é perfeita, a lei é santa, o padrão de Deus é um padrão perfeito. Nisso, então, veio a necessidade de Cristo vir, ele que é a palavra encarnada, de Cristo vir e obedecer essa própria lei estabelecida pelo próprio Deus, e por meio da justiça de Cristo, da obediência de Cristo, ele levou sobre si a minha e a sua condenação, porque eu e você não tínhamos e jamais teríamos condições de obter salvação pelo nosso próprio mérito. Deus sabia de tudo isso, mesmo quando ele deu a sua lei no passado, mesmo quando ele deu a sua lei para Moisés. Moisés, naquele tempo, ele estabelece e declara para o povo a lei perfeita, santa, num padrão santo para o povo, e dizendo para eles: hoje Deus
fez e faz uma aliança com vocês para que vocês cumpram essa aliança. Aquela aliança do passado, ou seja, a velha aliança. E só que quando Cristo veio, ele veio para fazer conosco uma nova aliança, uma aliança feita por meio do seu sangue. E porque foi por meio do seu sangue? Ele, Cristo, o Deus encarnado, vivendo entre nós, viveu a vida perfeita. Ele cumpriu uma lei perfeita. Por isso, ele, na sua própria justiça, não era digno de morte, mas decidiu entregar a sua vida por nós, para que a sua justiça perfeita fosse então imputada a nós, a mim, a você, a todo e a toda pessoa que crê nesse ato de justiça de Cristo. É uma transferência de justiça. A justiça de Cristo transferida, imputada a nós. Uma vez crendo nessa verdade de Deus, crendo neste ato de Deus, o ato cumprido em Cristo. Paulo, então, ele ensinando essa verdade aos cristãos, ele diz, esta palavra, ela continua perto de vocês, está nos seus lábios, tal como disse Moisés, está no seu coração. E esta palavra é Jesus. João também defende essa mesma ideia no seu capítulo 1, quando ele fala que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no verso 14 ele fala, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, enquanto que Moisés lá no passado falava da palavra estar perto do seu povo, Paulo, ele amplia e elucida melhor a ideia da palavra estar perto de nós, como é possível ver pelas palavras destacadas, em que ele usa exatamente essa referência direta de Deuteronômio 30 para dizer que esta palavra é o Cristo encarnado. Então, ou seja, ele quer falar, essa palavra que nós proclamamos, ela está perto de vós. Ela está nos seus lábios e no seu coração, quando aceita, quando crida pela fé. Pela fé nessa verdade da obra de Deus. Não, de fato, Deus fez isso tudo por mim, pecador, miserável, para me dar uma justiça, imputar a mim uma justiça da qual eu não tinha pela minha justiça própria. Então, aí é onde o apóstolo Paulo fala, essa palavra está perto de vocês, está entre vós. E esta é a palavra da fé que proclamamos. Aí entra o verso 9 de Romanos 10. Ampliando para facilitar a leitura. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ampliando, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, tudo aquilo que Moisés falou no passado acerca da necessidade de obediência à palavra e do que ele propunha, a vida e a morte, por meio da palavra, por meio de, pela fé, a aceitação a essa palavra, Paulo, ele clareia, mostrando que Jesus e a palavra são o mesmo ser. Então, a palavra que nós proclamada, a palavra pregada, ela foi personificada, ou seja, ela foi evidenciada na pessoa de Jesus Cristo. Então, é necessário para que, como disse Moisés, a diferença entre ter
a vida com Deus ou uma morte pela alienação a Deus, separado de Deus, tudo isso está centralizado na pessoa e na obra de Jesus. E por isso que essa palavra está perto de nós, porque tão somente reconhecendo em nossas vidas que somos miseráveis pecadores, que as nossas justiça, como já disse o profeta Isaías, elas são como um trapo de imundícia, como um nada comparável, ou como sendo necessário para alcançar o favor de Deus. As nossa justiça não tem essa capacidade, não tem essa potência, não pode, porque as nossas justiças são falhas. Mas a justiça perfeita de Deus, ela foi suficiente para dar vida, e uma vida em abundância. Então, como dito no devocional de ontem, habite ricamente a palavra de Cristo em vós, como dito por Paulo aos Colossenses. Essa palavra, ela está perto, ela está bem no nosso íntimo, no nosso coração. Então, que essa palavra, Cristo, que é a palavra, esteja sempre perto de nós. O intuito, bem prático, sobre o propósito de termos todos os dias um contato com a palavra, contato com Deus por meio da oração, é que venhamos nós sermos fortalecidos na nossa devoção a Deus, que é o propósito dos nossos encontros, é fortalecer a nossa devoção a Deus. Então, que a nossa vida com Deus, em oração, pela palavra, Cristo habitando em nós através do Espírito, isso seja algo vital e diário em nossas vidas. Que Deus nos abençoe sempre, sempre mantendo viva nas nossas mentes, nos nossos corações, de que essa palavra, Cristo e as Escrituras estão conosco. Basta a gente, eu e você, termos um relacionamento com Deus, uma devoção a Deus a todo momento, a todos os dias. Então, a minha oração e a minha palavra é para que você seja, porque eu prego para mim também, que nós sejamos encorajados a todo momento a viver, a andar com Deus em espírito, na pessoa de Jesus Cristo. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por este dia, pela Tua palavra lida, palavra esta que não somente por uma promessa, mas por uma certeza, está perto de nós, em nossos lábios, em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a todo momento, a todos os dias, a andarmos com o Senhor, a nos entregarmos cada vez mais na certeza e na esperança, na fé de que tudo que Cristo fez foi por amor a nós, para nos darmos vida, liberdade e vida nele. Então, que possamos sempre, dia após dia, sermos vivificados pela sua palavra. Obrigado, Pai, por tudo isso. Continue conosco, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe e você tenha um excelente dia em Cristo.